violonista, independente, não fiz na universidade, mas fiz isso nos conservatórios. Então, a nossa lógica é essa, e a gente precisa começar a mudar. A mentalidade, né? Eu queria colocar uma coisa com relação a isso. Só corrigindo uma coisa. O curso de música popular da Unicamp não nasceu para formar músicos atuantes, performers. Não nasceu com essa ideia. Não nasceu inspirado no modelo berliniano. Nasceu para ser um curso que formasse amplamente alguém que teria que ter algum embasamento do ponto de vista da produção, que tivesse algum embasamento do ponto de vista da execução musical, da educação, um olhar mais sociológico, ampliado. Então, ele nasceu com essa ideia de alimentar de ser alimentado, aliás, de absorver um músico que já estava atuando há muitos anos e que não tinha um lugar para, digamos assim, consolidar uma formação, porque até então a formação do músico popular era: eu estudo aqui hoje, amanhã eu estudo ali, amanhã eu vou não sei aonde, mas eu tenho que me virar porque eu tenho que fazer minha produção, mas eu tenho que dar aula porque eu preciso garantir uma coisa mais constante. Então esse curso olhou para esse profissional que já existia e foi a partir daí que ele foi criado. Na época, pelo Walter Krauss, pelo Zan, pelo Ney Carrasco, que são os caras que pensaram o curso no início. Acontece que ao longo dos anos, a própria demanda dos músicos, dos alunos que vinham para esse lugar, começou a estabelecer uma cobrança no sentido de que, como é que fica o nível musical? E aí, como é que a gente se forma? Então é preciso entender que há um caminho que é de mão dupla, né? Então começou a mudar aí esse perfil no sentido de contemplar mais intensamente aquela formação mais mais conservadora, na verdade, de como é que do que é que se faz um músico. Aliás, coisa que a gente sempre discutiu muito aqui. Então é preciso entender o seguinte, e nesse momento em que a gente tem que parar para rever as nossas condutas profissionais, isso tem que acontecer em todas as pontas da cadeia de produção, né? É preciso também que a gente faça uma intensa autocrítica a respeito de como é a nossa conduta quando o coletivo nos convoca. E eu posso falar isso assim com algum conforto, porque eu insisto muito nesse ponto, né? Então, acho que é importante isso, que a gente consiga dimensionar, compreenda como é que o nosso processo histórico aqui dentro do curso evoluiu e como é que a gente vai se reposicionar para modificar isso, com a atuação que a gente está tendo lá no núcleo docente, obviamente, mas também na outra ponta, com os jovens artistas que estão vindo para a universidade, repensando suas condutas, quer dizer, parar de desejar a limusine lá na porta e as 300 toalhas brancas e uma garrafa de champanhe. Regina, para pontuar isso aí que você falou, no próprio FEIA desse ano não tinha um representante da música, e o Dudu salvou nós. Que é o festival de FEIA é o Festival de Institutos de Artes, que integra todos os cursos, e esse ano não tinha nenhum representante da música. Nem o representante da música e nenhum apoio institucional do próprio IA. Assim, muito obrigado pela complementação. Falando um pouco também o que o Pedro falou,
e acho que alguns de vocês falaram uma hora também, né, que o artista cada vez mais é um produtor, assim, também. E eu vejo também muito esse esforço, assim, por uma parte do pessoal aqui no IA, que existe também essa galera que se enfia um pouco mais no instrumento e a realidade vira essa, né, só tocar. Mas também eu acho que eu vejo um movimento muito grande, até pelo fôlego, por um monte de coisa, de gente que procura fazer mais do que tocar só o seu instrumento, porque eu acho que essa é uma tendência muito grande pra música em geral. A minha questão é que eu gosto muito dessa parte, apesar de eu não estar super experiente nisso, mas eu me pergunto muito assim, como que um artista, um músico que também é meio produtor, que nesse contexto que a gente está de universidade cabe muito, porque a gente vai atrás das nossas próprias coisas, que são coisas, pensando no mundo inteiro, são pequenas, né, tipo um bar, um teatro aqui e tal. E como a gente dialoga com produtores como vocês que fazem produções maiores, assim. Eu fico questionando isso, assim, aonde que entra as duas coisas, sabe? Não sei se existe realmente uma resposta e tal, mas eu vejo isso. A gente é músico e que vai atrás das nossas próprias coisas dentro desse ambiente nosso. Mas como que isso se torna maior ou dialoga com essa produção um pouco maior que acontece? De muitos jeitos. Eu acho que a primeira coisa, e quando eu olho para uma universidade como essa, né, com um público potencial tão grande mesmo, quais são os amigos, né, que estão lá, super nerds, fritando no instrumento, mas assim, gente, deve ter um fã de música em algum lugar, nem que seja nas sociais, entendeu? Que seja um cara que queira, né, dar uma força, fazer e tal e tal. Eu acho que muito importante é a gente pensar que os lugares onde estamos, né, e com pessoas que têm coisas em comum com a gente, são microsistemas, né? Então, como é que num espaço como a universidade é possível criar uma cena? E uma cena não é uma coisa hollywoodiana, né? Pô, é o cara que toca violão, é o outro que tem um monte de disco em casa e pode fazer uma audição, são saraus, como vocês fazem aqui, até que isso começa a tomar um corpo e quando você vê, poxa, você já teve que escrever ali uma nota sobre a sua banda para sair no jornal da universidade. Né? Será que isso é um micro-release? Você já teve que fechar lá a conta do bar e planilhar o quanto quanto é o bar da festa que você deu, quanto gastou de equipamento, o que ia precisar. Então essas pequenas ações que são essas ações dentro desses microsistemas, e isso é fazer a tal da micropolítica que a gente fala hoje tão fortemente, né? Eu concordo plenamente com a Nancy. Desculpa. Não é possível que o circuito universitário hoje empreste a marca só para o sertanejo universitário. Isso é uma realidade não muito antiga. Sempre houve o circuito universitário, com mais estrutura ou menos estrutura. A gente está falando do circuito universitário no começo dos anos 70, que participavam todos aqueles artistas que se apresentaram nos festivais de música da Record, da Globo, da Tupi, e eles ali compuseram um time que circulou por todas as universidades públicas no Brasil, no estado de São Paulo, etc. Existiu de fato esse circuito universitário, e Chico Buarque, Caetano Veloso, todos eles. E a gente, como produtor, se você perguntar como é que a gente, vocês que estão aqui,
um artista que está aqui, a gente, um produtor, a gente é pequeno também, mas uma produtora minimamente estabelecida, a gente precisa ser provocado